missing shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know. Todos que estão presentes aqui no Centro de Eventos de Paranavaí e também nos acompanhando pela internet. Um prazer muito grande, uma noite muito linda, essa da nossa aula magna. Estamos aqui para celebrar um marco muito especial em nosso calendário acadêmico, a nossa aula inaugural. E para isso, eu vou convidar aqui ao palco o nosso diretor de ensino, o professor Daniel de Lima. Uma salva de palmas. Beleza, boa noite. Nossa, que imagem linda. Pô, tá muito legal. Muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente está com um evento na cidade de Maringá. Estamos com um encontro do pessoal do EAD, dos gestores de polo do EAD. Hoje nós vamos ter duas figuras ilustres aqui na cidade de Paranavaí. Conseguimos trazer o palestrante Arthur Igreja, que é um estudioso de inteligência artificial, um cara fantástico que vai falar com vocês. Mas antes do Arthur, nós temos uma surpresa para vocês, uma novidade, né? Na verdade não é uma surpresa, porque já foi divulgado, já faz mais de ano, né, que nós temos como embaixador da nossa marca, como garoto propaganda, uma figura de nome nacional, um ator, piloto, e também agora ele é aluno da Unifatesc do curso EAD. Começou aí no ano passado fazer um curso EAD com a gente, e hoje ele veio aqui para fazer uma saudação para vocês. Antes, ele vai ter um outro compromisso aí, vai ter uma sessão de trabalho com a gente no estúdio aqui, mas ele veio aqui para fazer uma saudação para vocês. Então eu vou chamar com vocês o nosso querido embaixador Caio Castro. Chega aí, Caio. Chega aí, Caio. É isso aí. Para vocês, ele vai fazer uma fala, uma saudação, vai dizer da emoção de ser aluno Unifatesc. Beleza? Então vou passar para ele. Caio, a palavra é sua. Obrigado, professor. Boa noite, Paranavaí. Vocês estão bom ou não? Vamos fazer um boa noite mais animado. Boa noite, Paranavaí. Bom, vim de longe, pô. Tem que ficar animado. Ô, legal, hein? Nossa, mas tem gente. Quantas pessoas tem mais ou menos aqui, professor? 3.000. Eu estava em Maringá mais cedo, achei que já tinha gente lá, mas vocês superaram. Obrigado pela presença. Primeiro, agradecer também o pessoal aí pelo suporte, parabenizar pelo tamanho do evento, a estrutura. Falei, ô filho, bom ou não? E aparentemente está todo mundo confortável, né? Qualquer coisa dá um grito aí que a gente dá um jeito daqui. Bom, hoje eu venho mais conhecer vocês pessoalmente, afinal de contas eu falo no lugar de universitário hoje, né? Voltei para a faculdade depois de uma década, voltei a pagar meia no cinema, coisa boa. Então, vocês são meus colegas, né? Sei que a maioria de vocês é presencial, mas meu polo é aqui de Paranavaí, eu estudo lá em São Paulo, obviamente, é lá onde eu moro. Então, eu estava ansioso para conhecer vocês, estava contente de saber que eu ia conhecer meus amigos universitários aqui de Paranavaí. Bom, eu acho que melhor do que eu ficar falando aqui, coisas que vocês devem saber ou não, eu gostaria de abrir de repente para pergunta. O pessoal quiser conversar, quiser perguntar. Só duas? Ô, louco, fazer um pouquinho mais, só duas? Que curso você faz? Eu curso Ciências Biológicas. Há uns 10 anos atrás fiz Psicologia, aí agora voltei para... Já tem galera cursando Psicologia aí?
E ciências biológicas, não? Você é meu professor, pô. Porra, eu vejo o bicho todo dia, cara. O cara é meu professor, que loucura. Tá de terno lá, sempre, pá, na postura, né? As células eucariontes. Maneiro, maneiro. Que legal, que legal. Você é mais magro pessoalmente, né? Tá bom. Tá na beca, não é nem chique. Que legal, que legal. Agora tem uma professora também que ela deu aula nas aulas práticas, eu esqueci o nome dela. Não sei se ela está aqui não. Acho que não. Talvez esteja. Bom, vamos lá então. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, cuidado com o que vai perguntar. Alguém? Vou começar desse lado aqui, desse. Ô professor, dá pra gente fazer tipo uma desse bloco, uma desse, uma daquele? 4 perguntinhas? Fala, pai. Ah, pronto. Vai caminhar, que isso? Aqui tá bom? Tá bom. Aí, ó, licença, eu tô meio nervoso, né, gente? Mas boa noite. Como vocês estão? Vocês estão bem? Então, eu faço parte de Educação Física, o curso, meu 2º semestre. Aí eu queria fazer uma pergunta pra você. Você que é um ator e tudo mais, como que é a sua preparação pra novela, malhação e tudo? Queria saber a sua opinião. Legal. Como é que você chama? Gabriel. Gabriel. Faz tempo que não me perguntam isso. Cara, Gabriel, minha preparação vai muito de qual tipo de personagem eu vou fazer. Então, se eu tenho alguma arte específica, se eu tenho alguma técnica específica, alguma atividade específica, como montar cavalo, saber lutar, boxe, ser instrutor de rafting, a preparação começa aí em saber qual universo, né, que a gente fala, que o personagem se encontra. Sim, desculpa atrapalhar você. Fica à vontade. Já aproveitando, então, e como que você regula isso com a sua alimentação? É um preparador físico mesmo? Como que é? Tá, hoje em dia, minha profissão principal está inserida no automobilismo, né? Sou piloto profissional já há 8 anos, hoje corro o Campeonato Brasileiro de Porsche Cup, e hoje sim, a alimentação ela é uma exigência, porque a gente lida muito com o peso do carro e ajuste, então eu preciso me manter num peso que eu tenho hoje, nem 1 quilo a mais, nem 1 quilo a menos, preciso manter. Então, um nutrólogo, uma equipe de médicos especializados nisso, e até na minha preparação física, é fundamental e, obviamente, existe um acompanhamento. Obrigadão, viu? Agradeço. Valeu, pai, valeu. Você vai ser preparador físico? Qual que é a tua ideia? Cara, eu quero atuar na área esportiva, é meu sonho, né? Sempre quis ser jogador, infelizmente não consegui realizar. Porém, se eu conseguir ser um preparador e atuar em alguns clubes, eu já seria um cara, eu acho que realizado. Legal, boa sorte. Obrigado. Aí agora tem desse bloco aqui, dessa fileira separada aqui, ó. Alguém quer perguntar? Você, moça, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Prazer imenso. Boa noite. Caio, resume para mim o que é ser Caio Castro. Eu achei que o video show tinha acabado, mas não, ela voltou com o espírito. Vou ser bem sincero para você, ser Caio Castro para mim é muito mais normal do que de repente para vocês que me veem de fora. Minha vida é muito mais normal do que isso parece, é tudo muito mais simples do que é vendido. E o glamour que todo mundo vê, nossa, isso, aquilo, filho, é muito mais trabalho do que às vezes a gente pode aguentar no dia, assim, Obviamente, não estou reclamando não, tenho uma vida muito massa, muito boa.
com muitas oportunidades e acessos, mas ela exige você sempre manter, né? O alto nível, a alta performance, exige uma linha contínua e crescente, né? Então, às vezes, o platô ele fica grande, mas sempre para cima, porque qualquer deslize, qualquer relaxamento, você vai ter uma queda e para voltar para o nível que você está é complicado. Então, assim, é muito boa, porém, grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. Não foi tão resumido, não foi tão sucinto, porém, beleza. Desse bloco aqui da frente, eita, é que ela foi mais empolgada. Ela veio aqui. Acho que eu queria te dar um abraço primeiro, posso? Vem cá. Pergunta, o que você quer saber? Bom, pra começar, eu sou noveleira raiz, tá? Você é? E até mês passado eu tava assistindo a sua novela Love Paralisópolis, Tá. do grego. E eu também queria te perguntar como tá sendo conciliar a faculdade com a vida profissional e com a vida particular. Legal. Acho pertinente até no mundo atual, onde a gente tem várias possibilidades ao nosso redor, né? Então, eu já falei, acho que vocês assistiram numa entrevista mesmo até, interna para a Unifatesc, que a faculdade EAD, para mim, na minha opinião, ela nivela os melhores alunos e os com mais vontade de concluir o curso. Por que eu falo isso? Porque eu, e acho que muitos de vocês, ou pelo menos os que fazem ensino à distância, a gente faz em casa e ao nosso redor a gente tem todas as possibilidades para se distrair. Tem o videogame, tem o celular, não tem a supervisão de um professor que vai ensinar você ali na frente, ou ele vai te controlar. Não, ó, faça em tanto tempo, presta atenção aqui, para de conversar. Então, acho que existem várias outras coisas em volta que podem tirar o nosso foco, né? Então, eu acho, conciliar isso tem que querer muito. E acho que mais do que querer, tem que estar inspirado, porque quando você está empolgado, acho que a empolgação ela passa, mas a inspiração é o que move. Então, eu acho que esse é o meu combustível. E para conciliar, eu pego 3 horas, geralmente 4 horas, acordo cedo, passo todos os meus afazeres para a parte da tarde, e aí também vejo qual é ali o cronograma de matéria, até quando vai a minha matéria, e tento fazer isso da melhor maneira possível para não perder ou não deixar prazo passar, não deixar material para entregar trabalho pela metade. Então, eu sempre de manhã acordo cedinho ali e tal, faço a faculdade em 2, 3 horas. Eu tô tentando levar 2 faculdades. Você está fazendo 2 ao mesmo tempo? 2, medicina e gastronomia. Você tem quantos anos? 19, medicina veterinária eu tô fazendo. Bom, hein? Parabéns. Você trabalha ou não? Em que tempo, Não. né? Eu comecei, mas daí logo eu parei, porque eu não ia conseguir É levar. quase um bate-papo aqui que a gente está fazendo. Não, legal, parabéns. Está respondido a sua pergunta? Tá. Obrigado. Pessoal, desse bloco aqui, uma pergunta. Boa noite. Bom. Eu também quero um abraço. Tô aqui passando mal já. Vou te dar. Assim, você citou que você fez psicologia. Eu tô no 5º ano de psicologia e gostaria de saber qual foi a sua experiência com o curso, o que achou, quais são suas percepções. Legal. Quando eu entrei para a faculdade, eu tinha 20 anos. E acho que naquela época, mais do que... Óbvio que eu tinha interesse no curso, foi o que mais me chamou a atenção. Mas eu já trabalhava na televisão e eu queria um assunto diferente, porque eu sempre escutava as mesmas coisas, os mesmos assuntos, as pessoas sempre falando de cinema, de arte, de subjetividade, e enfim.
tudo isso que envolve a arte. Eu queria alguma coisa que eu tivesse outro tipo de conteúdo para conhecer e que ao mesmo tempo, de alguma maneira e de alguma forma, eu pudesse usar isso ao meu favor. Nada melhor do que comportamento humano, uma vez que eu lido ali com a experiência de várias vidas na minha pele. Então, essa foi a ideia. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu queria viver a vida universitária também, né? Tipo, sair da faculdade e tomar uma cerveja, fazer amizade com os caras e jogar uma bola. Só que aí eu caí numa sala de 40 alunos, sendo que 38 eram mulheres. Eu não tinha amigo, tá ligado? Aí eu falei, bom, a resenha é outra, eu vou ter que estudar. E aí foi o que eu fiz. Eu não fui para bar, não fui para jogo, não fiz muitas amizades, mas eu era um dos melhores alunos. Aí eu comecei a passar a emprestar o caderno, porque eu era aluno dedicado, né? Então, foi uma experiência legal, assim. Se eu pudesse me especializar em alguma área, eu tive bastante afinidade com uma linha mais Piaget, assim, gostava mais de criança e tal, mas como eu trabalhava na televisão, não segui. Muito legal, também gosto da área infantil. Valeu. Obrigada. Beleza. Bom, agora a gente chegou no último setor aqui. Eita. Ô, professor, escolhe você aí, ó. Muita gente, pô. Ah, se decidam aí, ó. Muita gente, pô. Vai, cabelo de fogo. Você. Cadê o... Oh, mas tá quente aqui, hein? Calma aí. Ai, Tudo bom? tudo mais ou menos. Qual o seu nome? Natália. Boa noite, Natália. Boa noite. Eu vou querer um abraço também, tá? Eu queria saber qual foi o seu interesse de escolher a Unifates, assim, tendo tantas outras oportunidades em outros lugares, já que você não é daqui, né? É isso. Tá bom. Bonito. E eu te assistia muito em Nova Paraisópolis, o Gregório. Firmeza, mano. Ó, quando há um tempo atrás, a gente tá falando aí de 6, 7 meses, o pessoal da Unifates entrou em contato com a gente lá de São Paulo para uma possível campanha de faculdade para divulgar, fazer um plano de expansão no Brasil inteiro com o sistema EAD, né, que é o ensino à distância. Então, naquela época, a gente está falando o quê, professor? De julho, agosto, ali, né, no meio do ano. Um pouquinho depois do segundo ali de semestre. Aí a gente fechou essa parceria de divulgar a Unifates, de mostrar o que é a Unifates, de fazer uma realmente expansão. E só por caráter de curiosidade, depois que a gente começou esse trabalho junto, a gente conseguiu arrecadar aí e trazer mais 60 mil alunos de lá para cá. Hoje somos mais de 250 mil alunos, estudantes, e eu sou um deles. E se a gente for colocar a Unifates no Google, apesar de não ser, de repente, ainda um grande player com milhões de alunos, nós somos a terceira mais procurada da internet do Google. Então, a gente atingiu um nível ali de respeito, obviamente, nota máxima no MEC, existem várias coisas que levaram a Unifates a chegar onde chegou. Isso, obviamente, me deu confiança para associar meu nome, que não é muita coisa, mas são 17 anos que eu venho ali trabalhando dia após dia para ter o meu espaço. Então, o cuidado, primeiramente de tudo, de associar meu nome com empresas que sejam sérias. E eu acho que, principalmente no ramo da educação, que é a base de um futuro de uma nação, que é o alicerce, né, que a gente constrói, acho que a responsabilidade era maior. Então, a Unifates preenche todos esses quesitos, principalmente na minha questão de conduta, na minha seriedade quanto profissional. E aí, conhecendo o corpo docente, conhecendo
tudo que é a Unifatesc, eu fui ver quais eram os cursos disponíveis no sistema EAD. Minha primeira ideia era cursar Direito, mas a gente ainda... Tem bastante gente de Direito aí? Infelizmente não tem EAD ainda, né? Não foi aprovado pelo Ministério Público. Então, mas eu queria estudar, eu queria voltar. Estava com um planejamento bom de horários. Então, peguei o catálogo, né? As várias opções que a gente tem. E lembrei do meu professor de ciências no colégio. E que é aí que eu falo como é que faz diferença. Tem bastante professor aqui? Perfeito. E eu falei lá em Maringá agora, né? Como é importante e às vezes a gente tem nem ideia de qual é a influência que o professor faz na vida do aluno. Porque lá na 5ª série, meu professor de biologia soube levar de uma maneira tão... com uma excelência tão grande, uma maneira tão gostosa de ter aula. Ninguém estudava para a aula dele, todo mundo tirava nota boa. E depois de tanto tempo eu lembrei dele e falei, cara, vou fazer ciências biológicas porque era um assunto massa e tal, quero aprender mais. E aí, né, voltando àquele assunto, a base é fundamental e reflete no futuro. Então, o professor Arthur que fez eu hoje voltar a estudar e cursar ciências biológicas. É isso. Beleza? Respondi sua pergunta? Ela está aqui, ó. Ô, bebê. Pessoal, Não mexe na minha caminha que tá tudo ali, ó. vamos lá. Obrigada. Tchau. Se eu tirar uma foto, vocês levantam a mão assim, em geral? Vou tirar uma aqui para mim. Vai lá. Levanta a mão aí, professor. Vamos lá. Agora levanta a mão que o amigo aqui vai fazer outra. Por favor, hein? Vamos para cima. É isso aí, Caio. Obrigado, muito obrigado mesmo. Pessoal, só para deixar claro para vocês, o Caio veio a Maringá, ele vai voltar agora, ele tem uma sessão de trabalho para a gente lá hoje ainda, às 6 horas da manhã, que ele tem compromisso em São Paulo, e nós fizemos questão de trazê-lo, porque ele hoje representa a nossa marca, leva a nossa marca, é o embaixador no Instagram, no Google, no TikTok, em todas as redes sociais. E o que ele falou é isso mesmo, depois que ele chegou na nossa marca, nós agregamos muitos alunos, Caio. Mais ou menos, para você ter uma ideia, 30% nos cursos presenciais e 30% no EAD. Então, muito obrigado. Muito bom ter você como parceiro. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, beleza? professor, eu que agradeço. Beleza, obrigado. Valeu. Valeu, gente, foi um prazer. Da hora. Bons estudos. Aí, professor, Obrigado. tamo junto. Obrigado. Obrigado. Vou convidar para voltar aqui ao palco junto comigo, o professor Jorge Vandal. Professor Jorge, por favor. Olá. Valeu, Jorge. Obrigado, professor. O Jorge vai continuar o nosso cerimonial, vai chamar o nosso palestrante, vai apresentar quem é o nosso palestrante dessa noite. E eu espero que vocês aproveitem muito esse momento, porque eu tenho certeza que nós vamos ter uma fala fantástica e sobre um tema que é o tema do momento hoje no Brasil e no mundo. Jorge, Maravilha. com você. Obrigado, professor Daniel. Prestar atenção agora aqui, depois do Caio Castro, fica um pouco difícil, né? Pessoal,
Momento inesquecível para todos nós, né? Todos nós estamos muito felizes pela presença do Caio Castro, pelo crescimento da nossa instituição, um baita orgulho para todo mundo aqui de Paranavaí e região. A gente está chegando no Brasil inteiro e todos nós estamos muito felizes com isso. E como o professor Daniel falou, o tema central da noite de hoje, que o Arthur Igreja vai trazer para a gente, está fazendo parte do cotidiano de todos nós, que é a tal da inteligência artificial, né? Como que a gente pode compreender melhor e utilizar isso no nosso dia a dia. Então agora a gente vai ter o privilégio de receber o palestrante central desta noite, Arthur Igreja. Arthur é um palestrante renomado, presente em mais de 150 eventos por ano, incluindo o TEDx, com atuações no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. Autor best-seller do livro Conveniência é o Nome do Negócio e cofundador da plataforma A Inovação ao lado de Ricardo Amorim. Ele é uma voz frequente em canais de destaque como CNN, Globo News, Band News, Record News e Rádio CBN. Com uma formação impressionante que inclui um Master in International Business pela Georgetown University, Corporate Masters of Business Administration pela ESAD e mestrado executivo em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além de certificações executivas em Harvard e Cambridge. Arthur traz um repertório de conhecimento excepcional. O tema de sua palestra hoje é Inteligência Artificial, o que nos espera 2025. Então eu quero que agora todos vocês recebam com uma grande salva de palmas o nosso palestrante da noite, Arthur Igreja. Obrigado, hein? Valeu. Qual que é o passador? Vou pegar lá. Valeu, obrigado. Boa noite! Caramba, quanta gente, prazer estar aqui com vocês. Muito legal, quero agradecer o convite. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Mais ou menos, alguns estão me ouvindo. Deixa eu pegar meu passador aqui. Valeu, obrigado. Pessoal, uma honra estar aqui participando dessa aula magna. Muito legal, eu estava acompanhando as publicações dos últimos dias, aí muitos de vocês compartilhando o evento, então eu sei que vocês estão animados. Eu vim falar sobre esse assunto, que é o assunto do ano da inteligência artificial. Espero que vocês gostem, eu preparei muita coisa aqui para o nosso papo. O material está no jeito aí, pessoal? Onde está o... Acho que o pessoal está colocando aí. Bom, vamos começar aqui. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, não importa o curso que você está cursando nesse momento. Aliás, também quero dar um oi para o pessoal que está acompanhando online. Me falaram que tem 15 mil inscritos nessa transmissão. Algumas pessoas também mandaram mensagem. Mais os 3 mil pessoas aqui no presencial, simplesmente espetacular. E o que eu quero dizer é que não depende do seu curso, tá? Daqui para frente a gente já vinha vendo isso, que basicamente era qualquer profissão mais tecnologia. E agora é qualquer profissão mais inteligência artificial. Então não é só para o pessoal que está nas áreas de tecnologia. Se você é de qualquer outra área, por favor, dá uma olhada no recado aqui, que eu acho que vai ser super importante para vocês. O pessoal acho que está ajeitando aqui o recorte ainda. E deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Acho que está indo aos poucos. Não? Não. Esse cara aqui não está indo. Agora foi. O pessoal está ajeitando o recorte. Pessoal, eu falo muito sobre tecnologia, sobre inovação, esses são os meus temas, então são assuntos que, para ser sincero, as pessoas ficam mais assustadas, sabe? Esse assunto da tecnologia é muito assim, qual profissão que vai desaparecer, qual empresa que vai desaparecer, qual carreira que está ameaçada. Uma pergunta que muito me fazem assim, mas qual área que é mais promissora hoje em dia? E, na verdade, a gente não precisa ficar assustado com isso, sabe? Quanto mais novidade tem, eu acho que tem mais oportunidade no mercado, justamente para quem está conectado a isso. Então, na verdade, o tema da inovação e da tecnologia, fazendo um paralelo aqui com o dinheiro, o que acontece é o seguinte, galera. Se você deixar dinheiro debaixo do colchão, ele vai perdendo o poder de compra ao longo do tempo. E a nossa carreira passa por isso. Então, aquilo que vocês estão aprendendo hoje
na universidade, vocês estão aprendendo isso na faculdade, o que acontece é que o que você aprende no primeiro ano, no terceiro ano, no quarto ano, grande parte daquilo já perdeu o valor. Então é por isso que a gente fala muito sobre a necessidade da inovação, que nada mais é do que se manter em forma, se manter atualizado com os temas. E é por isso que eu vim aqui falar sobre inteligência artificial, então, aqui para vocês hoje. E inovação, galera, as soluções que eu vi funcionar nos últimos anos têm algo em comum. Então, se você estiver pensando, depois da faculdade, criar um negócio, criar uma startup, abrir qualquer tipo de negócio, as coisas que eu vi ao longo do tempo que funcionam, são normalmente coisas úteis, simples e que geram repetição de uso. Então, o que eu quero dizer com isso, com repetição de uso? Tem muita gente que já me falou assim, que é uma ideia incrível, só que é difícil imaginar as pessoas querendo usar aquilo todo dia. Então, quando a gente para pensar num iFood da vida, ele é super simples de ser usado, ele é super útil para ser utilizado e as pessoas usam muito. É por isso que esse tipo de startup cresce pra caramba. E aí, por que eu queria ensinar isso para vocês, que eu acho que é um conceito super importante? Eu já vi coisas que eram úteis, mas não eram simples. Coisas que eram úteis e simples, mas que não geram repetição de uso. Então, por exemplo, está todo mundo agora falando de Apple Vision Pro, falando de realidade mista, realidade virtual. Para pensar comigo, uma coisa que eu tenho dificuldade para responder, por exemplo, mesmo esse óculos da Apple, que é surreal, que é incrível, mas eu não consegui, apesar de adorar a tecnologia, eu não consigo responder hoje para vocês o seguinte: qual é o problema que esse negócio resolve na minha vida? Então, qual é o problema na minha vida hoje, que a única coisa que faltava era ter um Apple Vision Pro? Eu não consigo responder isso. Então, quer dizer, ele não é tão simples para ser usado, eu não consigo encontrar uma utilidade para ele. Então, esse tipo de coisa, tem muita gente que se apaixona por tecnologia, mas se ela não gerar essas três coisas, o negócio não vai para frente, a coisa não vai para frente. Então, a gente tem que manter isso em mente. E muito do que eu vou mostrar para vocês hoje, tem que passar nesses três filtros. Então, vamos lá. Sem maiores enrolações, vamos falar sobre o tema que está todo mundo curioso nesse ano, a tal da inteligência artificial. Então, aproveitando que isso aqui é uma aula magna, vamos explicar algumas coisinhas. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, quero voltar lá para 1999, não sei se alguns de vocês assistiram esse filme, Matrix, e lá em 99 era um filme de ficção, era super futurista, enfim, parecia uma coisa de outro planeta. Dá uma olhada nessa cena de 1999. Esse slide aqui tem som, não sei se tá ligado aí, mas dá uma olhada nisso daqui. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos? Deixa eu voltar aqui só para aumentar o volume. Vamos lá. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. Uma consciência singular que... Cara, o que aconteceu foi o seguinte, em 99, isso aqui era um filme de ficção, se você assistir agora, você vai chegar à conclusão que Matrix era um documentário. Então, é um negócio assustador o que está acontecendo. O que o pessoal falava, o Neo falava no Matrix, lá no futuro, a humanidade se reuniu e eles começaram a usar a inteligência artificial para tudo. É exatamente o que a gente está fazendo em 2024. 25 anos depois, o que era ficção parece que virou um documentário. Então, o que está acontecendo, se vocês olharem essas curvas, eu plotei elas algumas semanas atrás. Aliás, se você não me segue no Instagram, no LinkedIn, enfim, onde for, todo dia eu coloco lá o que está me chamando a atenção desse mundo de tecnologia e inovação. Mas olha só o que está acontecendo e o tamanho da oportunidade, galera. O que aconteceu lá nos anos 90 é que chegou a internet. E teve muita gente que demorou até a pandemia para sacar a internet. Se você parar para pensar, tem uma série enorme de negócios que não tinham e-commerce, que não tinham página em rede social, que não tinham nada, até chegar a pandemia. Uma galera que não vendia online. Então, quer dizer, todo mundo já estava digitalizado, todo mundo estava online. Então, a era da internet, ela levou bastante tempo para as pessoas começarem a usar. 2007, lançamento do primeiro iPhone, o que aconteceu? Já foi muito mais rápido, porque daí muito mais gente já tinha smartphone, e a partir de 2007 é a era dos aplicativos. Então é por isso que o iPhone surge em 2007, em 2008 o que a gente tem? A gente tem Uber, a gente tem Netflix, a gente tem uma série de aplicativos a partir de 2008, não por coincidência. E aí o que acontece agora? 2 anos atrás, aliás ainda não completou 2 anos, em novembro de 22 é lançado o ChatGPT, e aí tudo mudou.
Eu desconfio que alguns de vocês utilizem o ChatGPT por uma série de fins, mas enfim, eu tenho certeza que os professores não sabem, então está tudo tranquilo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a curva de adoção da IA, ela está sendo incrivelmente mais rápido. Então imagina só, hoje olhar para trás e pensar o seguinte, cara, como é que as pessoas não sacaram quando chegou a internet que tudo ia para lá, que dava para vender online? Então quem fez isso mais cedo ganhou muito, muito dinheiro. Imagina hoje olhar para 2007 e pensar o seguinte, como é que a galera não criou aplicativo em 2008? A oportunidade estava lá na cara das pessoas. É a mesma coisa que está acontecendo agora com IA. Tem muita gente que não está sacando o tamanho do movimento que está acontecendo. E é mais rápido do que essas outras duas eras. Então, só para separar algumas coisas, tem muita gente que pergunta assim, pô Arthur, mas a gente usa o Waze há um montão de tempo, o Waze é lá de 2006, cara. Aquilo lá também é inteligência artificial. Só que a diferença é que o Waze, ele usa IA pra caramba, só que a IA que existia até 2017 era uma IA de otimização. O que isso quer dizer? O que o Waze faz? Ele pega o ponto A até o ponto B e ele vai otimizar o menor percurso. Então ele vai olhar e falar, pô, tem um acidente aqui, eu vou te encontrar uma outra rota. Essa era a IA que existia até 2017. Ela fazia coisas um pouquinho melhores. E aí o que aconteceu nesse período? Então eu costumo dizer o seguinte, até 2017, o que a IA era capaz de fazer? Era capaz de pegar peças de quebra-cabeça, tirar uma foto e você perguntar o seguinte, IA, onde é que estão as peças do canto, para que eu possa começar a montar o quebra-cabeça? Ela ia lá e encontrava as 4 pecinhas do canto, mas era isso que ela fazia. Agora, o que aconteceu foi que em 2017, os pesquisadores do Google lançaram um paper, né, fizeram uma pesquisa chamada Attention is all you need, ou seja, atenção é tudo que você precisa. E aí o que aconteceu foi o seguinte, 2017 isso daqui, um monte de empresas começaram a desenvolver um negócio IA generativa. O que é IA generativa? Ela não fica otimizando coisas, ela passa a ser capaz de criar coisas. Então a diferença é o quê? A diferença é que ela não consegue mais só encontrar pecinhas de quebra-cabeça, ela é capaz de criar o quebra-cabeça. E aí, por exemplo, essa imagem, como vocês certamente devem sacar, foi criada no DALL-E 2, que é do ChatGPT. Eu fui lá e digitei, eu quero uma foto de um robô jogando montando um quebra-cabeça. E a IA consegue entender o que eu disse e criar essa imagem. Bom, por que eu estou falando isso? Quais são os impactos que estão acontecendo hoje para tentar explicar para vocês só o que aconteceu nos últimos 18 meses. Galera, 20 meses atrás, as empresas de tecnologia não conseguiam encontrar desenvolvedor de software. Então, salários astronômicos, trabalho remoto e as empresas de software não conseguiam contratar. O que aconteceu de lá para cá? Lembra que eu falei que agora a IA é capaz de entender coisas e fazer coisas? Então, olha só, 2 anos atrás, um desenvolvedor de software, para fazer 1000 linhas de código, ele tinha que fazer o quê? Digitar 1000 linhas de código. Agora, o que acontece em 2024? Ele usa um copilot, um copiloto de inteligência artificial, e é tipo o autocompletar que você usa quando está digitando. A IA já saca no começo da palavra, a palavra que você vai digitar, você não precisa digitar até o fim. E aí aquele programador que ele estava começando a desenvolver um negócio, a IA olhou aquilo e falou, deixa que eu termino para você. Então, essas 1000 linhas começaram a ser feitas num tempo muito menor. Mas quão menor? Só para vocês terem ideia, o tempo caiu 55%. Então, nos últimos 18 meses, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, se 18 meses atrás você precisava de 3 pessoas, agora você precisa de 2. Então, a cada 3 pessoas você consegue produzir, com 2 pessoas você consegue produzir o que 3 faziam há 24 meses atrás. E isso está acontecendo em todas as profissões, absolutamente todas as profissões. Então a barra vai subindo, e o que eu quero falar para vocês? Imagina o profissional que não usa isso. Eu fiz um evento na área da saúde, que teve um médico que chegou para mim e falou o seguinte, Arthur, vou te contar uma história, você pode usar em palestra. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, se eu não soubesse usar o ChatGPT e outras ferramentas de IA, eu teria perdido uma vida nessa semana. Eu falei, cara, como assim? Ele falou o seguinte, chegou um paciente com uma doença super rara, nós tentamos fazer diagnóstico, não tinha mais caminho. Aí o que nós fizemos? Como eu estava brincando com o ChatGPT, fui lá e coloquei aqueles sintomas, o ChatGPT na hora falou o seguinte, é uma síndrome muito rara que não é normal no Brasil e vale a pena fazer tal exame. Ele foi lá, fez o exame, ele falou o seguinte,
Sem esse diagnóstico, essa pessoa teria morrido em 4 dias. Então, quando eu falo que é absolutamente qualquer profissão com IA, se vocês olharem, por exemplo, o que está acontecendo na arquitetura, em projetos, você consegue pegar uma fotografia de um ambiente, daqui a pouco eu vou mostrar isso, você consegue fazer projetos em segundos. Então, imagina, a questão não é o seguinte, a IA vai substituir pessoas. A questão são as pessoas que não sabem usar isso, elas não vão conseguir competir com as pessoas que usam. Então, não são pessoas contra a IA, muito pelo contrário. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que são pessoas que usam isso, está entendendo? Então, o que está acontecendo nesse momento é o seguinte, é uma troca de regulamento. Então, fazendo uma comparação aqui com a Fórmula 1, a Fórmula 1 funciona mais ou menos assim. Quando ela fica muito chata, quando tem alguém ganhando tudo, a FIA vai lá e troca a tecnologia. Então, só para recapitular o que eu estou falando aqui. Tinha uma época que tinha um piloto alemão, que era o Schumacher, ele ganhava absolutamente tudo. O que aconteceu? A audiência da Fórmula 1 começa a cair. Por quê? Porque as pessoas não querem mais assistir, todo mundo sabe qual vai ser o resultado. Naquela época, os motores eram 100% a combustão. O que a FIA fez? A FIA falou o seguinte, agora os motores vão ser híbridos. E aí a Ferrari, ela ficou lá, em cima do sucesso dela, ela falou, eu sei fazer os melhores carros, não fez um bom carro híbrido. Quem fez um bom carro híbrido? A Mercedes, foi lá e ganhou tudo com o Hamilton. Aí a audiência começa a cair, a FIA foi lá e fez o seguinte, Fórmula 1, os carros não são agora só híbridos, eles têm que ser com uma aerodinâmica, os chamados de efeito solo. A Mercedes ficou em cima do sucesso dela, o que aconteceu? Veio uma equipe e fez um carro muito melhor, chamada Red Bull. E aí o que acontece agora? A audiência começa a cair, porque o Verstappen ganha absolutamente tudo, a FIA chegou e falou, 2026 vai mudar tudo. Então isso é inovação, isso é tecnologia. Então quem domina começa a ficar meio preguiçoso e outro vai lá e faz algo melhor. Então o que eu quero dizer com isso? Se vocês olharem, alguns anos atrás a Microsoft não estava entre as empresas mais valiosas do mundo. Ela era muito valiosa, mas ela não era a número 1. E o que aconteceu? Quando veio essa onda que eu estou falando para vocês, ela rapidamente se associou com a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. O que aconteceu? Se tornou a empresa mais valiosa do mundo, passou a Apple. O que aconteceu com essa empresa aqui? A NVIDIA. NVIDIA, que fabrica as famosas placas de vídeo, a NVIDIA, em 2006, valia 6 bilhões de dólares, semana passada ela bateu 2,2 trilhões de dólares. Então, de 6 bi para 2,2 tri, nós estamos falando de um crescimento de 333 vezes. Isso de 2006 para cá. O que aconteceu? Ela, ao invés de fazer placa de vídeo só para game, ela começou a fazer o quê? GPUs para inteligência artificial. Então, ela se torna a terceira empresa mais valiosa do mundo. Então, o que acontece? A NVIDIA é a Mercedes, é a Red Bull, é um novo competidor que entendeu a nova tecnologia. E aí, chegamos em 2022, então eu só estou criando a base para mostrar para vocês o que é possível fazer hoje em qualquer carreira. Chegamos em 22, até 2021, você tinha que ser um super expert em tecnologia para conseguir brincar com inteligência artificial. Você tinha que estar no curso de sistemas, de ciências da computação, de engenharia de software, sei lá. Mas você tinha que ser super expert em tecnologia. O que aconteceu em 2022? Chega uma ferramenta que você simplesmente vai lá e pergunta para ela. Foi a mesma coisa que aconteceu lá com o Google lá atrás. A internet era super complicada, o Google simplificou. Quem que dominou a internet? O Google. Quem que dominou os vídeos? O YouTube, que é do Google. O que aconteceu agora? Você não precisa mais ser da área de tecnologia. Então, aquele médico que eu falei, ele foi lá no ChatGPT, simplesmente colocou a lista de sintomas e ele teve um diagnóstico. Ele não precisa entender de software. Por isso que eu falei para vocês na abertura, o papo de hoje não tem a ver com a galera de tecnologia, tem a ver com absolutamente qualquer área, tá entendendo? Então o ChatGPT, qualquer um usa, não precisa ter aplicativo, não precisa ter conta, não precisa saber inglês, não precisa nada, você vai lá e faz perguntas. Por isso que o tal do prompt, que é o que você pede para a inteligência artificial, se tornou a coisa mais importante. São as pessoas que não decoram coisas, são as pessoas que sabem fazer as melhores perguntas. E aí o que aconteceu, galera? Como eu falei, o ritmo das coisas não é mais no ritmo do ser humano, é no ritmo da IA. Então aquele programador, ele usa a IA e faz as coisas muito mais rápido.
Muito bom, chegamos aqui em 2024. O que está acontecendo com esse salto de produtividade? Está acontecendo um impacto em todos os setores, da agricultura ao varejo, ao mundo das finanças, todos os segmentos são impactados. Só que mais do que isso, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: o lance de você não ser um expert, dá uma olhada nisso daqui. Eu não sei mexer nesse tipo de software. Definitivamente eu não sei criar filmes e animações. Aí você tem um negócio que é da OpenAI, a criadora do ChatGPT, que você coloca a tua ideia de um filme e a IA vai lá e cria para você. Então imagina você que vai abrir um negócio, como é que vira o marketing desse negócio, como é que vira a criação de conteúdo. Então só para vocês terem ideia, o vídeo que eles criaram aqui, o pessoal colocou no prompt o seguinte: vídeo de um trailer futurista, de um filme de ficção científica, onde aparece um astronauta e o capacete desse astronauta tem crochê. Você tem ideia do quanto que isso é específico? E a IA foi lá e conseguiu criar o vídeo. Então você tem um vídeo criado a partir de texto. Isso daqui você poderia usar para uma propaganda, você poderia... esses dias eu escrevi sobre isso, que a partir de agora, as pessoas elas vão criar o roteiro e vão poder participar do Oscar, tá entendendo? Só para vocês terem ideia, a OpenAI pegou e compartilhou essa ferramenta com roteiristas, com criadores de curta-metragem. Dá uma olhada nisso daqui. Pessoas que nunca fizeram filme propriamente dito. Eles fizeram o quê? A ideia do roteiro. Então, por exemplo, teve um roteirista que ele criou uma historinha que era o quê? Era o Airhead, que é um cara com a cabeça de balão, justamente para ver se a IA consegue fazer essas coisas mais loucas. E dá uma olhada nisso daqui. Well, they say everyone has something unique about them, something that sets them apart. Just in my case, it's quite obvious what that thing is. I am literally filled. Você tem ideia que nada disso foi filmado, nada disso foi animado, ninguém teve que meter a mão nisso. Então é por isso que, por exemplo, a Adobe, ela fala o seguinte: cara, criar post em rede social, um grupo de posts, há 2 anos atrás levava 5 horas, porque você tem que criar imagem, criar animação, criar o post. Hoje você faz em 1 minuto, porque você descreve aquilo que você quer. E aí o que está acontecendo, essa semana, por exemplo, eu postei na segunda-feira, dá uma olhada nisso daqui, que a Adobe lançou um negócio que você pega um vídeo. Então, por exemplo, isso aqui é um vídeo que uma pessoa está com uma mala cheia de, quer dizer, tem alguns diamantes dentro, e daí a pessoa olha o vídeo e fala: não, eu queria alterar essa cena. A pessoa vai lá e descreve e fala: eu não quero essa mala com alguns diamantes, eu quero ela cheia de diamantes. Dá uma olhada nisso daqui. Something in a shot you need to add or replace. The Object Edition feature in Premiere Pro, combined with Adobe's Firefly video model, lets you add or change objects and footage with a text prompt. Make a selection, write a prompt, and add anything you can imagine. These diamonds were created by the Firefly video model, currently in development. Então o que está acontecendo, galera? Só quero mostrar para vocês algumas coisas e o quão rápido isso está acontecendo. A imagem que vocês estão vendo aqui, logo que essas ferramentas começaram a ser lançadas, essa imagem eu criei no final de 2022. 2022 é tipo ontem à tarde. Eu fui fazer uma palestra no Teatro Bradesco em São Paulo, tinham recém lançado essa ferramenta para criar foto, só foto, quer dizer foto. E eu coloquei a descrição do seguinte: uma palestra no Teatro Bradesco em São Paulo. Criou isso daqui. Isso daqui, em 2022, no final de 22, as pessoas olharam e falaram assim: caraca, velho, você fez isso só com texto. As pessoas acharam incrível. Hoje você olha isso, é uma imagem toda esquisita, toda boa. Mas em final de 22 era incrível. Aí, o ano passado, em 23, a IA começou a criar vídeo. Deixa eu mostrar para vocês o que era vídeo o ano passado. Metade do ano passado. Foi a primeira vez que ela começou a fazer vídeo. No ano passado viralizou um vídeo de uma pessoa que fez uma descrição de um vídeo que era o seguinte: o Will Smith comendo macarrão. Dá uma olhada no vídeo, que maravilha. A IA se perde completamente. Aí passa 6 meses, começo desse ano. Isso daqui é um vídeo. E o prompt é o seguinte: uma pessoa comendo hambúrguer. Por favor, eu vou voltar no do Will Smith e compara com isso daqui. Esse é o do Will Smith 2023. Voltou, ó lá. É isso daqui.
Isso aqui é 24. 6 meses. Então, para pensar a velocidade que isso está avançando. Imagina, você coloca isso daqui, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho um restaurante. Você não está mais filmando cena, você não está fazendo mais nada disso. E aí, quando você começa a combinar isso com esses óculos, com esse tipo de coisa, olha como é que as pessoas estão fazendo cirurgia hoje. Hoje, a pessoa, isso daqui, gente, é um aplicativo, aí sim, útil, que gera repetição, porque é uma aplicação específica. Isso daqui é um médico operando, então assim, em vez de ele estar com um monte de laudo, um monte de papel, um monte de coisa do lado, o que ele tem? Ele está com óculos desse para fazer a cirurgia. Dá uma olhada como é que é uma cirurgia em 2024. Então é surreal, e aí a gente começa a ter também alguns problemas, do tipo, deixa eu fazer um teste com vocês. Teve um vídeo que viralizou, que era do Morgan Freeman, só que teve um detalhe, ele nunca gravou aquele vídeo. E daí vocês devem estar olhando e falando assim, cara, isso aqui é super fácil de identificar, dá pra ver na hora quando uma coisa é inteligência artificial e quando não é. Olha o vídeo do Will Smith, olha o vídeo que você mostrou agora. Então eu queria fazer um teste com vocês. Dessa imagem aqui, galera, uma dessas pessoas não existe. Uma dessas pessoas é inteligência artificial. Uma dessas pessoas é uma fotografia. Então eu quero fazer um teste com vocês que é o seguinte, vamos ver se vocês estão acordados ainda. Quem vota, vamos lá, uma delas é falsa. Por favor, levanta a mão quem acha que é a A. 20%. Vamos ver se o pessoal está vivo. Quem acha que é a B? 80% estão vivos, porque teve gente que não levantou a mão nem para A nem para B. Mas boa parte do público está vivo, isso é muito bom. Bom, ainda mais depois do que aconteceu essa semana, mas enfim. Vamos lá. Olha só. Depois vai ter gente que vai ganhar o negócio de que veio no evento e tal, mas olha só. Voltando. Parabéns para os 20%. A pessoa que nunca existiu é a primeira. Então, olha só. E sabe o que é muito louco? Pessoal, sabe o que é muito louco? Essa pessoa que nunca existiu, essa daqui é uma foto bem tirada. Vocês estão vendo que a gente não consegue mais discernir. E sabe o que é engraçado? Aqui deu uns 20, 25%. Eu posso falar para vocês com conhecimento de causa. Ontem eu estava num evento em São Paulo, fiz exatamente a mesma pergunta, nunca passa de 25%. Eu estou usando isso nas últimas 3 semanas, então o que acontece? Nunca é mais do que 1/4 das pessoas que conseguem sacar qual que é a imagem certa. É assustador. Então quando você olha isso daqui, o que está começando a acontecer é que a gente começa a brincar com essas IAs, porque olha só, o que eu queria falar para vocês, não é mais um negócio assim de, o ChatGPT ele faz texto. Aí o DALL-E 2, Midjourney e o DaVinci criam fotos. Aí o Sora da OpenAI cria vídeos. Galera, esquece, não é isso. Dá para brincar com todas essas coisas ao mesmo tempo. Semana passada eu estava aliás, quem quer acompanhar essas coisas, volto a dizer, todos os eventos que eu participo, principalmente fora do Brasil, coloco o resumo, coloco tudo que eu estou vendo lá. Semana passada eu estava num evento em Las Vegas, o que o pessoal apresentou lá? O pessoal apresentou o seguinte, você consegue pegar hoje, eu estava lá no evento e fiz o seguinte, peguei as minhas anotações do evento em texto, peguei as fotos que eu tirei enquanto eu estava circulando, os vídeos que eu fiz, e aí o Google lançou uma ferramenta chamada Google Vids. Você entra lá, coloca todas essas coisas e fala o seguinte, Google, faz um vídeo de 3 minutos como um documentário de como foi o evento. A plataforma vai lá e gera. É um negócio maluco, entendeu? Quando você olha isso daqui, só para vocês terem ideia do quanto as coisas estão mudando com a IA, semana passada eu vi o case numa companhia aérea. Por favor, dá uma olhada na mudança que é isso aqui. Semana passada o que eu vi foi o seguinte, uma companhia aérea, que é uma companhia aérea americana, que já foi eleita a mais inovadora do mundo, o que os caras fizeram? Eles falaram, que tal a gente usar essa tal de IA para mudar o jeito como as viagens acontecem? Eu falei, mas como assim? Eles falaram o seguinte, tem 2 tipos de viagem. Existe a viagem que a pessoa sabe exatamente como ela quer ir do ponto A para o B, então ela está comprando tipo Maringá, São Paulo. Ela vai lá, vai escolher Maringá, São Paulo, o horário, vai comprar passagem e tudo certo. Agora,
tem o outro tipo de problema, que é o que eles chamam de problema de múltiplas abas. Imagina que tem uma família planejando uma viagem. A família, a mãe quer ir para um lugar, o pai quer ir para o outro, existe um determinado orçamento, as crianças gostam de outra coisa. Então, nesse cenário, o que acontece? O pessoal está com o site da companhia aérea aberto, site dos hotéis, o TripAdvisor, o perfil aqui de Paranavaí que indica os restaurantes, que eu falei com eles agora há pouco, mas enfim. Então, você vai tendo que encontrar pedacinhos de informação. O que esse pessoal fez? Arranca tudo isso, aquele site feioso com aqueles filtros, e aí você consegue conectar o quê? Hoje essa companhia aérea colocou uma IA, que ela pergunta o seguinte: descreva para mim como foi a viagem dos seus sonhos. Então a família vai lá e ela escreve como é que seria a memória que eles gostariam de ter da viagem. A IA consegue entender o que é importante para aquela família e mostrar para ela quais são as passagens, os hotéis e os roteiros que cabem no bolso deles. Então é uma lógica completamente diferente. Só para vocês terem ideia, o que essa empresa está fazendo? O Alibaba, o AliExpress está fazendo isso daqui. Só para vocês terem ideia, a mudança no varejo. O Alibaba fez uma mudança que foi o seguinte: as pessoas antes entravam no site, e imagina uma pessoa que ia entrar num site e ia comprar um quadro de um leão. Antes aparecia o quadro. Agora o Alibaba fez o seguinte: espera aí, não tem essa ferramenta que gera imagem? Essa pessoa, a gente não tem o histórico dela, de que 6 meses atrás ela comprou um papel de parede de tijolo, comprou um sofá e comprou uma TV. Quando a pessoa pesquisa quadro de leão, a imagem que aparece é essa daqui. Aparece a sala dela. Então o site gera uma imagem de uma sala diferente para cada consumidor. E aí o que acontece? A taxa de vendas é muito maior, porque a pessoa se vê naquela sala. Então essas ferramentas, elas estão todas disponíveis, enfim. Só para vocês terem ideia, outro exemplo que eu queria mostrar para vocês. Acho que talvez vocês vão gostar desse daqui. Hoje, assistir vídeo, assistir conteúdo, tem uma plataforma que eu uso chamada StudyFetch, para estudar mesmo. O que aconteceu comigo foi o seguinte: ano passado, o cara que é o CEO da OpenAI, dessa empresa aí que criou o ChatGPT e tal, o cara ele fez uma conferência, durou quase 1 hora. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a minha assessora de imprensa ligou e falou assim: Arthur, você tem como entrar ao vivo em tal canal daqui a 20 minutos para falar sobre tudo que ele falou. Eu falei, putz, daí fui lá, entrei, olhei e falei, pô, o cara falou quase 1 hora. Aí você para pensar, o que eu poderia fazer? Assistir no vezes 1.5, vezes 2, procurar um resuminho na internet. Hoje dá para fazer coisa muito melhor. Só para vocês terem ideia, essa plataforma, o que ela faz? Eu peguei o link do YouTube, então aqui está o link do YouTube do vídeo do cara, vídeo de 1 hora, coloquei nessa plataforma, e aí a IA, ela assiste para mim, ela assistiu tudo para mim. Ela assiste, e daí eu consigo fazer perguntas para ela. Por exemplo, o que eu pedi para minha assessora foi: quais são as perguntas que eles vão me fazer ao vivo? Uma das perguntas era: o que o Sam Altman falou sobre privacidade? Como a IA assistiu o vídeo para mim, eu fui lá e perguntei o seguinte: IA, foi falado alguma coisa sobre privacidade? E ela falou o seguinte: sim, ele falou 3 vezes sobre privacidade. E aí sabe o que essa plataforma gera? Ela gera tipo aqueles cortes de podcast dos trechos aonde ele falou sobre isso. Então eu não preciso ficar caçando e assistindo um negócio no 1.5 ou no 2.0. Eu pergunto para a IA porque ela assistiu o vídeo para mim. Então são possibilidades que eu acho super interessantes. E aí eu queria endereçar algumas coisas aqui, que é o seguinte: muita gente está assustada, muita gente está achando que isso vai tomar o emprego das pessoas. E aí, quando alguém falar isso para vocês, é um dos piores argumentos que eu já escutei. Pelo seguinte: IA vai tomar emprego das pessoas. Galera, quando uma tecnologia fica mais fácil de usar, nunca acontece isso. Lembrem-se dessa historinha aqui. Imagem aérea. Imagem aérea, até 3 anos atrás, só tinham 3 canais no Brasil que tinham helicóptero para fazer isso. Então o que você tinha? Piloto, copiloto e um ser humano pendurado ali. Aí o que aconteceu? O que aconteceu nos últimos anos? Apareceu um negócio chamado drone. Vamos comparar o que aconteceu. Então vem o drone, alguns vão falar, tomou os empregos. Mas quais empregos? Primeiro, era um emprego extremamente perigoso. Segundo, pouquíssimas pessoas faziam isso.
Para pensar que um helicóptero desse, ele custa pelo menos 3 milhões. E aí qual que é o custo de operação dele? R$ 1.500 de combustível por hora. Aí o drone, chegamos no drone. O drone com uma câmera 4K, ele custa hoje menos de R$ 8.000. E aí o que aconteceu? 1.500, traduzindo, a gente está falando de 4 horas de combustível do helicóptero para você ter o melhor drone que tem para filmagem. O que aconteceu nos últimos anos? Surgiram milhares de produtoras de vídeo, tem milhares de pessoas que foram trabalhar com audiovisual. Antigamente, o que acontecia, por exemplo, pré-pandemia? Eu não podia dar as entrevistas ao vivo, porque os canais de TV falavam o seguinte: você tem que estar no estúdio em São Paulo. O que aconteceu com o pessoal que está acompanhando remoto? Melhorou a internet, melhoraram as câmeras, melhorou a transmissão, as plataformas, tudo. Hoje nós temos nessa instituição 250 mil pessoas estudando. 250 mil pessoas que há 20, 25 anos atrás não teriam como estudar. Então, tecnologia, ela propicia oportunidades para mais pessoas. Hoje tem milhares de produtoras de vídeo, que antes não existiam. Por quê? Porque você tinha que ter um helicóptero para fazer imagem aérea. Com inteligência artificial, aumenta a produtividade, e o aumento de produtividade faz o quê? As pessoas serem mais valorizadas, não o contrário. Então, se vocês encontrarem alguma pessoa falando, vai ser a crise dos empregos, é exatamente o contrário. Então, gente, o que acontece? Eu queria caminhar para a reta final, falando de 2 assuntos que eu acho que são super... Ela tem uma capacidade ímpar de ser um espelho das pessoas. E isso já está acontecendo. O que eu quero dizer com a IA ser um espelho das pessoas? Hoje, o que acontece é o seguinte: cassinos são ilegais no Brasil. Então o que acontece, por que eu estou falando isso? Porque num cassino, a pessoa entra e as pessoas perdem a noção do horário. Sabe por quê? Os cassinos são projetados para serem viciantes. Os cassinos, eles não têm relógios, não têm janelas, a temperatura é sempre igual e a pessoa ela sempre está prestes a ganhar um prêmio. Então no cassino, nas máquinas, sempre está escrito o seguinte: jackpot. O que é o jackpot? Você está prestes a ganhar 1 milhão, você está prestes a ganhar 1,5 milhão, jogue mais um pouco. E as pessoas passam horas jogando e esquecem da vida lá fora. Hoje não precisa ser liberado o cassino no Brasil, porque cada um de vocês carrega um cassino junto com vocês. As pessoas, em vez de fazerem isso daqui, elas estão fazendo isso daqui o dia inteiro. O brasileiro passa, em média, 5 horas e meia em redes sociais, para daí nós chegarmos no final do dia, da semana e do mês e falarmos que faltou tempo para tudo. Nós estamos no cassino, sem janelas, sem relógios e perdendo a noção. E uma outra coisa que está acontecendo é que, não por coincidência, nós temos um verdadeiro surto de pessoas reclamando sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Uma coisa que está acontecendo é o seguinte: se você assistir os highlights do teu time de futebol, você vai ver um vídeo de 3 minutos, um condensado do jogo, em que você vai ver belíssimas jogadas. Você vai ver bolas na trave, grandes defesas, quase gols, dribles incríveis. Você vai assistir esse vídeo e ficar se perguntando: quanto foi o placar? O placar foi, o teu time perdeu de 4-1. Aí você fica pensando: como que o meu time perdeu de 4-1, se nesses 3 minutos eu só vi jogadas incríveis? Qual que é a resposta? O teu time só jogou assim durante 3 minutos, não durante os 90. E por que eu estou falando dessa história? Porque as pessoas estão em rede social assistindo os vídeos dos melhores 3 minutos da vida dos outros. E na maior parte das vezes o vídeo é encenado. Nenhum jogo foi. Então hoje as pessoas abrem rede social e elas olham uma foto e falam o seguinte: meu Deus, tal pessoa que eu conheço está na Grécia, a minha vida é um lixo. Então é isso que... E daí o que a inteligência artificial tem a ver com isso? Porque a inteligência artificial, ela é incrível em mapear quais são as suas fragilidades, os seus sonhos e os seus anseios. O que eu quero dizer com isso? Se você abrir o YouTube e digitar, por exemplo, carros antigos,
O YouTube vai passar a só te mostrar conteúdo relacionado a carros antigos. E você vai falar, caramba, como o YouTube me entende? Na verdade, você deu as dicas. E nas redes sociais, todas elas, o mecanismo é idêntico. As pessoas entram naquilo que a gente chama de rabbit hole. O que é rabbit hole? Buraco do coelho, onde as pessoas entram e não saem mais. Por exemplo, se você estava lá, navegando distraidamente, e você viu, por exemplo, alguma coisa relacionada a um determinado tratamento estético, a rede social vai te engolir com aquilo, vai começar a mostrar só pessoas que já fizeram aquele procedimento, para você começar a olhar e falar o seguinte, só eu que não fiz isso, eu preciso disso na minha vida. Então, esse lado me assusta bastante. As pessoas estão basicamente sem capacidade de concentração. Por exemplo, assistir uma palestra, uma aula de 1 hora, para alguns é um desafio incrível. Incrível. Por quê? Ela não tem muita clareza do que está acontecendo, ela vive numa eterna confusão. E a segunda coisa, o mais alto grau de concentração que ela tem dura 15 segundos. A média de audição de músicas no Brasil, nesse momento, nas plataformas como Spotify, é de 39 segundos. Então, as pessoas conseguem ouvir 39 segundos de música. E elas precisam pular para a próxima, porque aquela não é mais suficiente. Então, esse é o lado que me preocupa. E aí eu só queria encerrar falando 2 ou 3 pitacos que talvez sejam úteis para vocês. E aí eu me despeço de vocês. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, eu respondo absolutamente todo mundo online. Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta depois, me manda. Mas eu só queria encerrar falando algumas coisas. Esse período que vocês estão vivendo eu sei que é estranho falar isso, eu acho que todo mundo fala isso para vocês, mas é incrivelmente valioso. Só que tem muita gente que acha que é o seguinte, que a nossa vida profissional começa depois, né, da nossa faculdade, da nossa formação e tudo mais. O que é um engano terrível. Já está valendo. E basicamente, o que eu vi ao longo do ano, ao longo do tempo, quer dizer, que a nossa maior preocupação precisa ser o quê? Qual é a construção do nosso próximo passo? As pessoas querem parecer que estão no nível 10, quando muitas vezes o desafio é sair do 2 para o 3. Então não adianta a gente ficar, por exemplo, seguindo certos personagens em rede social e ficar querendo parecer como eles. O nosso maior desafio é dar o primeiro passo, é o próximo passo, é o nosso próximo passo. E aí, o que eu aprendi ao longo do tempo, quer dizer, o que eu acho que faz sentido, grandes carreiras, elas têm basicamente 3 alicerces. Grandes carreiras têm 3 alicerces. O primeiro alicerce é o seguinte, o que você já fez até aqui? Então eu lembro quando eu dava aula, que uma vez, eu estava com um grupo de último semestre, em sala de aula, e aí eu pedi para o pessoal, o que vocês querem fazer depois daqui? E teve um aluno que falou o seguinte, ora, eu quero ser engenheiro, porque era um curso de engenharia. Eu falei, lindo! E o que você está fazendo para ser engenheiro? Ele falou, que tipo de pergunta é essa? Eu estou fazendo engenharia. Eu falei, mas você entende que esse é o pré-requisito e nada mais do que isso? Então, óbvio que para uma vaga de engenharia você tem que ser engenheiro, mas o ponto não é esse. O ponto é, por exemplo, quando eu pedi isso para essa pessoa, ele falou, eu quero ser engenheiro. Eu falei, aonde? Ele falou, numa grande empresa. Eu falei, qual? Aí ele me deu o nome da empresa. Eu falei, vamos entrar no LinkedIn e ver se tem vaga aberta? E tinha. Só que no LinkedIn, sabe o que é legal? Você consegue ver quantas pessoas estão competindo por aquela vaga. E aí eu pedi para ele, quantas pessoas você acha que estão competindo com você? Ele era de uma turma pequena, tinha uns 20 alunos. O que ele fez? Ele deu uma olhada em volta e ele falou assim, deve ter umas 30 pessoas por vaga. Aí nós entramos no LinkedIn, naquele momento tinham 1.200 pessoas concorrendo por aquela vaga. Traduzindo, 1.200 pessoas que são engenheiros. Então o ponto não é a formação básica. A pergunta que o mercado quer fazer é o seguinte, legal, mas além do básico que você fez, que outro curso, que outra coisa que você fez, entendeu? Curso online, sei lá que outra coisa você fez. Segunda coisa que eu aprendi ao longo do tempo para uma carreira ser muito importante. Para uma carreira vingar, é quão raro é aquilo que você faz. Então, que nem eu falei do pré-requisito. Eu sou engenheiro, mas o engenheiro é pré-requisito. A questão é quão raro é o que você faz. Quantas pessoas sabem fazer aquilo? Procure coisas que ninguém sabe fazer, entendeu? Ou que muito pouca gente sabe fazer. E a terceira coisa, os relacionamentos ou a capacidade de se relacionar.
que é uma coisa que a gente não olha muito e é absolutamente fundamental. Então, gente, eu só queria terminar contando uma última historinha, que é o seguinte: o tanto de coisa boa que a gente tem para fazer, o quanto de coisas incríveis que a gente pode fazer, a gente não consegue imaginar. Só que não dá para ficar numa posição passiva, sabe? Então eu queria parabenizar todos que resolveram vir nesse evento, participar desse evento. A história que eu conto é um pouco assim, que uma coisa que eu pensei há muito tempo atrás foi assim, que eu tinha duas posturas que eu podia adotar. A postura de tentar ir embora o mais cedo possível, conseguir o meu certificado, seja lá o que for, ou eu podia ver a coisa por um outro ângulo. E o outro ângulo que eu sempre olhei foi o seguinte: eu tinha muita vontade de conhecer um monte de coisa. Eu amo viajar, eu amo fazer o que eu faço, eu amo do fundo do meu coração fazer o que eu faço. Eu sempre quis viajar e conhecer muitos lugares. E aí eu lembro que um dia eu fiquei pensando, caramba, um dia eu quero ver a Mona Lisa. E aí a ideia que sempre passou na minha cabeça foi o seguinte: tem basicamente dois caminhos. Talvez um dia, o pessoal vai trazer essa obra de arte para que eu possa ver ela, mas essa chance não é muito boa. Ou eu vou ter que arrumar meios, leia-se, uma carreira, formação e dinheiro, para dar um jeito de ir até lá. Então, as coisas estão esperando a gente, só que nós temos que ir lá e conquistar elas. Então, eu tentei trazer um alerta, um norte para vocês, mas sinceramente daqui para frente está tudo na mão de vocês. Então, desejo para vocês uma carreira e uma vida incrível. Eu só quero agradecer por ter vindo até aqui. A gente vai passar um vídeo para vocês para anunciar o lançamento do segundo Confatece. Pode rodar. Aguardem um minutinho que a gente vai fazer o vídeo com o drone. Pronto para decolar? Vem aí o segundo Confatece, Congresso Internacional e Interdisciplinar Unifatece. De 4 a 8 de novembro, mentes brilhantes do Brasil e do mundo vão se reunir no Centro de Eventos de Paranavaí e também online para debater os assuntos mais importantes da atualidade. Nosso tema central será Inteligência Artificial e o Profissional do Futuro. Em sua segunda edição, o Confatece vai te conectar com conhecimentos de vanguarda e profissionais de destaque com foco em inovações e soluções sustentáveis. Em formato híbrido interativo, o Confatece vai promover um diálogo profundo sobre os avanços tecnológicos e seus impactos nas mais diversas áreas. Participe e faça parte desse evento inovador. Vamos juntos construir um futuro incrível, com oportunidades para todos. Fique ligado em nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade do segundo Confatece. Unifatece, fazendo o seu futuro. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on stage. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss.
shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.